Porque todo sumo sacerdote formado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, para fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim como Cristo não se glorificou em si mesmo para fazer-se sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer ainda que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Eita glória! Feche os teus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Senhor, muito obrigado pela palavra revelada, Senhor. Enquanto teu servo louvava aqui com essa canção do Getsemane, Senhor, tu nos traz essa palavra, nos lembra o coração esse texto de Hebreus capítulo 5, Senhor. E eu te louvo, Senhor, pela grandeza da tua bondade. Tu que és perfeito, Senhor. Senhor, nos despojamos agora, Senhor, de qualquer sabedoria humana, Senhor. E rogamos a ti a revelação nas sagradas escrituras. E que ela venha a cada coração segundo a sua necessidade emocional, física, espiritual. Sua, Senhor, necessidade psicológica, Senhor, seja tocada, porque tu és um Deus que faz a obra por completa em todas as esferas da nossa vida, Senhor. Porque tu és Pai por excelência. E nós te glorificamos, em nome de Jesus oramos. Amém. Se assente e adoramos ao Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Você está preparado, irmãos, para viajar comigo aqui nesse texto? Amém. Primeira coisa que nós nos reportamos ao texto sagrado. A carta aos Hebreus é uma carta escrita aos irmãos hebreus. Parece lógico isso, pastor? Sim, eram as comunidades de judeus que viviam em toda a Ásia. É tão interessante que ela não tem autor definido. Algumas linhas teológicas atribuem o texto, pela sua riqueza de detalhes, a Paulo. Mas pela escrita dizem, não é Paulo. O grego é muito bonito. É um grego helenista. Ou seja, é como se fosse nos nossos dias. Não é o inglês dos Estados Unidos, é um inglês britânico. Então, por causa disso, muitos dizem que não é Paulo,
mas por causa dos detalhes, por ser Paulo um doutor, um fariseu de nascimento, criado aos pés de Gamaliel, mestre da escola de Hilel, diziam, não, é Paulo por causa das riquezas, é alguém que entende do sacerdócio, só pode falar alguma coisa a respeito de algo, com especificidade, com qualidade, quando você conhece aquilo, então você pode dar riquezas de detalhes, e a pessoa que escreve isso é uma pessoa que ela conhece o sacerdócio, ela entrou no mundo do sacerdócio, é alguém que tem entendimento de como funcionava a ritualística dos sacrifícios do sacerdócio, da casa do tabernáculo, entre aspas, chamado tabernáculo de Moisés. Então ele diz que o sumo sacerdote, no tempo da lei, tinha que ser alguém necessariamente que vinha da linhagem araônica. Ninguém entrava no sacerdócio se não fosse da linhagem arônica. Não tinha essa abertura, porque o sacerdócio era algo fechado, exclusivo, era alguém separado exclusivamente para esse serviço. Ele tinha um serviço extremamente rígido e com uma importância, porque o sacerdote era alguém que fazia a mediação entre Deus e o povo. Uma única vez no ano, o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo. Eu tento imaginar na minha memória, nos meus pensamentos, a expectativa no coração, tanto de Arão na primeira vez, quanto em toda a linhagem que assumiu o bastão sumo sacerdotal. Não era o sacerdote, mas era somente o sumo sacerdote. Eu tento imaginar essa expectativa no dia do perdão, ou chamado dia do Yom Kippur, dia da misericórdia de Deus, onde se apresentaria sacrifícios pela nação inteira, toda uma ritualística de purificação a si mesmo. O sumo sacerdote, antes de adentrar no lugar santo, ele sacrificava por ele homem, então ele se habilitava a ser agora o representante, aquele que faria a mediação entre homens e Deus. Depois toda a ritualística do sacrifício dos 2 bodes, o bode expiatório e o bode remidor. Depois toda a ritualística de oferecer ali um cordeiro, como alguém inocente, levar aquele sangue e aspergir diante do Senhor no Santíssimo, e com a expectativa de não morrer na presença de Deus. E todos os anos esses rituais eram refeitos, até que veio aquele que surge, narrado no Evangelho de João, e está lá João o Batista, batizando aqueles que acreditavam na ministração para o arrependimento. Por isso o batismo de João, chamado batismo do arrependimento. Daqui a um pouco João, quem sabe, está ali batizando um nas águas, ele levanta os seus olhos e ele enxerga alguém diferente vindo no meio da multidão. E ele brada aquele versículo clássico, pastor Nelson, que todo crente afiado, ele já sabe de cor, e João expressa a seguinte frase narrada no Evangelho do nome com o mesmo autor, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa interessante, ao mesmo tempo que ele vai se tornar o sumo sacerdote, ele é a oferta. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou um apaixonado pelo Evangelho de João. Foi o primeiro evangelho que eu li na minha vida. E João tem algumas particularidades, porque João, ele não traz Jesus de uma genealogia. João não traz Jesus do ventre de uma mulher. Ele não traz como Mateus da linhagem abraâmica. Ele não traz como Lucas de uma linhagem onde tem uma mulher chamada Raabe.
de uma linhagem adâmica. João vai lá na eternidade. João vai lá no seio do Pai, porque ele diz que ele estava escondido no seio do Pai. E ele busca Jesus da eternidade e traz Jesus à terra. Então João tem algumas particularidades que são maravilhosas. E é interessante que Jesus se torna sumo sacerdote e oferta ao mesmo tempo. Por que oferta ao mesmo tempo? Porque, diferentemente que muitas vezes nós pensamos, Jesus não foi morto na cruz. Como assim, pastor? Jesus não foi morto na cruz? Não, Jesus não foi morto na cruz, porque ninguém tinha poder para tirar a sua vida. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Ele não foi cravado numa cruz, não transpassaram uma lança ao seu lado? Sim, fizeram isso. O açoitaram, o massacraram. Mas a morte não tinha poder contra ele. Por quê, pastor? Porque essa mesma carta aos Hebreus diz que o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu pergunto-vos nessa noite, Jesus tinha pecado? Não, Jesus não tinha pecado. E interessante que até mesmo Pilatos, olhando para Jesus, disse: não vejo nele falha alguma. Até o descrente, um politeísta, olha para Jesus e diz: eu não vejo nesse homem falha para condená-lo. E em João capítulo 17, Jesus diz o seguinte: a minha vida ninguém tira de mim, mas eu a dou pelos meus amigos. Não, você não está me entendendo aqui nessa noite. Aleluia. Quer ver que você já estava lá com Jesus naquela oração de João capítulo 17? Quando ele está lá no momento de angústia seu, no momento de sua oração, que ele pede, ele roga pelos seus discípulos, ele inclui você lá? Como assim, pastor? O que o senhor está falando? Jesus já pensava em mim. Aleluia. Jesus está lá na oração sacerdotal e ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, graça te dou por todos estes que me destes, de maneira nenhuma os lançarei fora, não só este que me deste, mas também aqueles que tu vai me dar. Oh, glória a Deus! Eu já estava incluído na oração, você já estava incluído na oração de Jesus. E ali ele começa a se preparar para uma entrega. Você sabe aquela hora que a gente precisa de um ombro amigo, de um irmão do nosso lado? Às vezes ele não aparece. Momentos de clamor são momentos de intimidade muito forte com o Pai. Por isso, Deus tem despertado muito no meu coração esse assunto de Pai, de ensinar, de estar demonstrando. Jesus foi orar e foi conversar com o Pai. Interessante que ele pede que seus discípulos fiquem vigiando nessa oração, quando ele vai ao Getsêmani, e ele roga, já se aproximando da sua crucificação na quinta-feira, e ele está rogando. Vamos fazer um feedback aqui, irmãos. Lembra que eu falei para você como é que conta o dia judeu? Das 6 horas da quinta às 6 horas da sexta? Então a Páscoa foi na quinta. Você vai dizer, mas foi na sexta? Sim, eles prepararam tudo e Jesus foi preso na noite de sexta, da quinta para sexta. Você lembra que Jesus foi tirado da cruz antes das 6 horas da sexta? Quem lembra disso? Por quê? Porque não poderia passar das 18 horas, porque entraria no sábado.
Diferentemente de nós, que o dia começa na meia-noite para outro dia, o dos judeus começa às 6 da tarde. Então Jesus foi orar naquela noite de sexta-feira, madrugada de sexta para sábado. E ali ele começou a se derramar diante do Pai. Sabe o que ele estava fazendo ali? Preparando o cordeiro. Não é qualquer sacrifício, irmãos. Hoje a gente vê as pessoas sacrificando para Deus qualquer coisa. Qualquer coisa vale. Qualquer coisa pode ser apresentada. Qualquer palavra pode ser apresentada. Qualquer canção pode ser apresentada. Nós vivemos uma síndrome em nossos dias que pasmem vocês, mais de 60% das, eu estou falando aqui dados estatísticos que estão atrasados, 2016, mais de 60% das produções de composições ditas cristãs ou evangélicas, elas não têm teor bíblico. Você imagina em 2019, você sabe o que o produtor de músicas fazem? O que está vendendo no mercado? Está vendendo no mercado sertanejo. Está vendendo funk agora. Não, agora está uma levada romântica. Então você tem que produzir canções com um certo grau de romantismo. Agora está... Não, agora nós estamos falando mais sobre a questão da noiva. Mas você já viu que não fala nada de Jesus? O que você produzir nos seus lábios tem que ser produzido para glorificar a Ele. Não é para afagar o seu coração. Falei hoje à tarde, né? O grau da sua adoração é o grau da revelação de Deus para você. Deus, irmão, se dá a conhecer pela revelação da sua palavra. Tudo que você precisa saber a respeito dele já está aqui, ó. Eu não preciso inventar nada. Você está entendendo isso? Quando Jesus termina em João de apresentar ali, preparar o cordeiro, está na hora de ir colocar o cordeiro em sacrifício. E é tão poderosa, porque a Bíblia nos fala que tudo que está posto no céu é um espelho na terra. Quais eram os passos que o sumo sacerdote fazia? Depois de ele sacrificar o bode expiatório, por isso que nós temos essa expressão hoje até no português, é uma expressão que é aquele que leva a culpa. Hoje inventaram uma mais nova, mas a gente prefere ficar com o bode expiatório, que é o pato, né? Aquele que leva o pato. Mas é a mesma expressão. Paga o pato, perdão. Obrigado, meu filho. Eu sei ler lábios, viu? Estou brincando. Né? Mas que paga o pato. O bode expiatório que leva a culpa. Depois pegava o cordeiro de até 12 meses, não podia passar de um ano. E o sumo sacerdote então juntava numa vasilha sangue, literalmente. Você acha que isso é uma cena bonita? Eu estava vendo como é que funcionava, pastor Nelson, o sacrifício do cordeiro. Irmão, quem já viu um cordeiro? É um bichinho desse tamanho, pastor Manuel, é um bichinho desse tamanhozinho, pequenininho. Gente, parece um bichinho de pelúcia. Você olha aquilo, irmão, você se apaixona. Você quer apertar. Sabe o que o sumo sacerdote fazia? Ele chacoalhava aquele cordeirinho. Para quê, pastor? Você sabe o que acontece quando você agita alguém? Quem faz esteira aqui sabe o que acontece quando você corre?
seu coração fica acelerado. O objetivo era deixar o animal com o coração acelerado. Por que eu acelerava o coração do animal? Quando se acelera o coração, aumenta a pressão sanguínea. E quando o sumo sacerdote, ele pegava aquele animalzinho, ele colocava contra o seu peito, levantava o seu pescoço e abria a sua jugular. Então ele pegava a faca de imolar. Lembra o nome? Sacrifício de Abraão? O cutelo. E quando ele rasgava, pastor Nelson, aquela jugular daquele animal, o seu coração estava a 1000, a pressão alta. O que você acha que acontecia com o sangue? Ele jorrava. E todo o sangue do corpo daquele animal, ele saía. O que aconteceu com Jesus, irmão? Você sabe o que faz a crucificação na vida de um homem? Era um dos piores métodos de execução romano que existia, adotado por todos os países contemporâneos a Roma, porque era um método de execução cruel, destinado a bandidos, malfeitores, violentadores de crianças e mulheres. Por isso que a Bíblia diz que ele foi colocado no meio de malfeitores. Ele foi talhado como um malfeitor, mas não havia nele mal algum. Quando o homem é pregado numa cruz, irmãos, ele começa naturalmente, pelo peso do seu corpo, ele começa a baixar. Você sabe o que a caixa torácica faz? Começa a apertar o coração. O coração começa a ficar apertado. Sabe o que acontece com o coração? Ele tem que mandar sangue para o corpo. O que ele começa a fazer? Ele começa a bater mais forte. Sabe o que começa a acontecer com a pressão sanguínea? Começa a aumentar. E sabe quando passar a lança no seu lado? Jorrou sangue e água. Eis o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado. O sangue de Jesus saiu dele para purificar o teu pecado. E sabe o que o sumo sacerdote fazia? Ele juntava numa vasilha de ouro. E ele pegava um isopo. E antes de entrar no lugar santíssimo, sabe o que ele fazia? Ele pegava a brasa viva daquele altar. Irmão, só tem adoração quando a brasa está viva. Só tem adoração quando a brasa está viva. Então ele ia, pegava com a tenaz, ele levava brasas vivas do altar que ele sacrificou o cordeiro, levava para o altar de incenso que estava diante do véu. Lá ele pegava um punhado daquele incenso aromático, lançava e dizia: Deus, deixa eu entrar na tua presença agora. E a tenda se enchia de uma nuvem de perfume. A pergunta que eu faço aqui nessa noite, de você fazer uma analogia no seu coração e comparar com a adoração. A adoração que sai da tua vida é perfumada? Tem perfume na sua adoração? Então lá ele entrava com aquele sangue numa vasilha de ouro, pegava o isopo e ele aspergia 7 vezes sobre o propiciatório, purificando o pecado do povo. Sabe o que Hebreus diz? Que Jesus se apresentou no tabernáculo celeste, apresentando sangue de touro, de bodes, de cordeiros, apresentando o seu próprio sangue, para que você fosse perdoado de uma vez por todas. Vai encerrar nessa noite, porque eu vejo que aqui a maioria são crentes em Jesus. Você pode dar uma glória a Deus aí? A Bíblia nos fala numa promessa. A promessa que se encontra no livro de Gênesis capítulo 3.
Quando o homem peca, e Deus vem na viração do dia, e procura seu amigo de passeio de todos os dias, e não o acha, ele chama ele pelo nome: Adão. Se fosse eu, já dizia: Samuel, o que você fez? Mas Adão, né? Adão, onde você está? Deus não acusa, irmãos. Você já notou que Deus não acusou Adão de nada, mesmo ele sabendo o que ele já havia feito? Esse é o amor de Deus. Adão, onde você está? Vem Adão e se apresenta. Aí Deus pergunta: o que foi que aconteceu? Adão fala que foi Eva, Eva fala que foi a serpente. E Deus faz uma promessa a Eva, que da semente dela ia nascer um que pisaria a cabeça da serpente, que é uma figura de Satanás ali naquele momento. Vai pisar a cabeça de Satanás, ele feriria a sua cabeça e ela lhe feriria o calcanhar. Você já se perguntou por que tem essa expressão na Bíblia? Certo dia de curioso, pastor Nelson, eu fui tentar achar o porquê dessa expressão: vai lhe ferir o calcanhar. Você sabe como é que é feito o soro antiofídico? O soro antiofídico, eles pegam lá no Instituto Butantan, no Rio de Janeiro, pegam uma serpente, extraem o veneno das suas presas, pegam uma seringa e injetam num cavalo. O cavalo produz anticorpos naturais, e o seu anticorpo junto com o veneno, ou seja, os anticorpos do cavalo atacam o veneno da peçonha, né? E produzem, através do plasma do sangue do cavalo, o antídoto para o veneno da serpente. Quando o homem peca, entra um veneno no mundo, que se chama pecado. E quando Jesus, ao gritar lá naquela cruz, no sacrifício do Cordeiro, Tetelestai, está consumado, encerrado, acabado. A serpente vem e só que aquele detalhe, irmão: quem é santo, quem é puro, quem não tem o gene do pecado, tem o anticorpo contra ele. Aleluia. Não, você não está entendendo ainda o que eu estou falando aqui para você nessa noite? O sangue de Jesus Cristo é o antídoto perfeito para todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus apaga todo o pecado. Aleluia. Assim como o soro antiofídico elimina o efeito do veneno, o sangue de Jesus elimina o efeito do pecado na vida do homem e o torna aceitável. Antes você era rejeitado por Deus, você não era aceitável por Deus, mas através do sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado, você é aceitável diante de Jesus. Você crê nisso? Fique em pé nesse instante. Ele venceu para que você fosse vencedor. Ele morreu para que você tivesse vida. Você não precisa fazer mais nada para ter vida, meu irmão. Jesus já fez por você. Você não precisa sacrificar nada, porque Jesus já sacrificou por você. A porta da graça se abriu naquele momento.
E eu quero orar aqui nessa noite, não é por cura divina, por falar nisso, dia de culto de cura divina, milagre é sexta-feira, viu, irmão? Culto de domingo aqui nós não vamos orar por isso. Você quer unção com óleo, intercessão por cura, sexta-feira é o dia, irmão. O máximo nós vamos nos organizar para ter um presbítero aqui no final do culto para orar por você, se você quiser, com unção com óleo. Agora eu quero orar por você que quer dizer: Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz. Por você que, quem sabe, está com a sua fé um pouco abalada, as circunstâncias da vida têm batido em você, a sua fé tem desfalecida, como o pai de Marcos capítulo 5. Mas eu tenho uma coisa para dizer aqui para você nessa noite. Ainda que a terra se mova, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se levantem, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46 diz isso. Feche os teus olhos nesse instante. Pastor, eu estou precisando de uma oração. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus aqui nessa noite como Salvador? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus, alicerçar sua fé? Agora é a hora, vem. Estou encerrando o culto dessa noite. Vem, onde é que está você que quer uma oração da parte de Deus? Está tudo bem, meu irmão? Graças a Deus. Tem alguém que precisa de uma oração intercessória? Saia do seu lugar. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. É uma oração de fé, irmãos, de renovo. Tem mais alguém? Corre. Já estamos encerrando. É a hora de você receber a sua bênção. Pastor, eu estou precisando reforçar minha fé espiritual. Estou fraco na fé. Estou lutando. Estou quase desistindo. Vem, meu irmão, é a hora de você pedir a Deus. Jesus perguntou para aquele pai: você pode crer? Ele disse: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Parece até ambíguo isso, mas ele está dizendo: eu estou fraco de fé. Eu passei a noite até aqui com os teus discípulos, pedindo que eles orassem pelos meus filhos, e eles não puderam fazer nada. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por lutas espirituais. Ou você acorda todo dia: ai, que lindo dia, bom dia sol, bom dia. Não, irmão, tem dia que você vai estar triste. Tem dia que parece que a sua vida não nada dá certo. Mas o importante, irmãos, é que tem um hino muito antigo, irmãos. Eu conheço muito hino antigo porque eu comecei a fazer programa de rádio com 8 anos de idade, viu, irmãos? Fazendo técnica de som para o pastor Nelson. Programa de 5 minutos na Pelotense. Você já pensou? Hoje o cara fala 1 hora, 2 horas e diz que não dá. O pastor Nelson fazia 5 minutos, pregava, orava, quase cantava, tocava música, se felicitava os aniversariantes e orava por cura e salvação. 5 minutos. E eu fazia a técnica. E tinha um hino que dizia assim: o mar encarpelado, eu não posso atravessar. Quem lembra dessa música? É, irmão, você tem mais de 40. Mas Jesus segura a minha mão e eu consigo atravessar. Oh, meu Deus. Esses corinhos antigos tem poesia, irmãos. Está na hora de você segurar na mão de Jesus. Você que está aqui na frente, põe a mão sobre o seu coração. Você que está na nave, estenda as mãos para cá. Senhor Jesus. Ah, Jesus. Olha a canção que o Ministério de Louvor vai oferecer para você que está aqui na frente. Se você sentir aí no banco, mano, não fica no banco, vem para frente. Se a canção falar com você junto com a palavra, não te segura aí, vem para frente correndo, porque hoje é o dia do teu milagre. Renova a minha pedra, me chama pelo nome. Olha só, Jesus. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Tem mais alguém que precisa ter a história, mano? Transforma a minha vida.
Vai esperar o quê, meu irmão? Me faz um milagre, me toca nessa glória, esse Jesus é bom. me chama para fora. Está esperando o quê para ter a Remove vida minha mudada? pedra, Jesus já me fez a chama obra pelo na cruz. nome. Ele já pagou o preço, ele já fez a parte. Deus não vai fazer a parte dele, ele já fez a parte dele. Transforma minha vida. Quem sabe canta. Faz um milagre, me toca nessa hora. Aleluia. Me chama para fora, ressuscita. Vai orando aí, meu irmão, vai orando. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Oh, santo és tu, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Oh, aleluia! É hoje o dia do teu milagre. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Levante a tua mão. Está na hora de pedir o seu milagre. Está na hora de você pedir. Me chama pelo nome. Aleluia. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh, aleluia. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Toca agora, Senhor, Jesus. de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, muda a minha história, ressuscita. Tem milagre acontecendo aqui. Tem milagre acontecendo aqui. Tem milagre acontecendo aqui. Tem histórias sendo mudadas aqui. Aleluia. Olha que bênção. Olha que bênção. Olha que bênção. Chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Renova agora, Jesus. Ressuscita os Muda a meus história. sonhos, Muda essa história. transforma minha vida. Restaura essa história, Jesus. Me faz um milagre. Aleluia. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor nosso Deus, olha aqui que coisa linda, Senhor. Tem milagre acontecendo aqui, Jesus. Tem histórias sendo mudadas aqui, Jesus. Tem vida, Senhor, se renovando, se reconciliando, abrindo o seu coração. Ramandobiácias. Senhor, dá uma nova história. Senhor, tu morreu naquela cruz para escrever histórias, mas principalmente para reescrevê-las, colocando uma vírgula e mudando o sentido da vida, Senhor. E nós abençoamos nesse instante esses corações, ministramos sobre eles esperança,
Aonde houver reconhecimento de falhas e pecados, Senhor, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Senhor, aqueles que estão com a fé fragilizada, com a fé, Senhor, quase esgotada, anima-os, toma-os pela mão direita e os abençoa. Em nome de Jesus nós oramos, e todos digam amém. Por favor, meu irmão, quantos vão vir aqui na frente dar um abraço a esses irmãos agora? Quem vai vir aqui dar um abraço agora nos jovens aqui, nas irmãs, e diz para a família aqui: estamos contigo, estamos juntos, vamos caminhar juntos. Dá um abraço na irmã aí, dá um abraço no irmão. Aleluias. Depois que você receber esse abraço, volta para o teu lugar abençoado.